Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre literatura e a aula é extremamente importante e essencial, afinal trabalharemos o que é texto literário e não literário. Vamos lá? Eu trouxe para início aí de conversa, para que nós cheguemos ao nosso objetivo principal, que é diferenciar texto literário do não literário, primeiro a significação do que é texto. Então, em uma definição muito básica, resumida, sucinta e mais fácil de compreender, eu trouxe aí essa definição. O texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. É qualquer obra escrita em versão original que constitui um livro ou um documento escrito. Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase. Então, quando nós falamos do texto, pessoal, a gente fala que o texto tem por principal objetivo e função transmitir uma mensagem. E aí eu coloquei na tela para vocês, vai aparecer agora, uma teia de aranha. Eu costumo dizer, eita, a professora já está em outra disciplina, isso não é língua portuguesa, quanto mais literatura. Mas eu escolho a imagem de uma teia de aranha para você compreender como é que um texto se forma. Então, o texto ele é formado por diversas palavras que juntas constituem um significado e também um objetivo, tá? Então, sempre quando a gente fala de texto, por isso que a gente estuda bastante, conexão entre frases, entre orações, a coesão, a coerência textual. Então, quando a gente estuda isso e observa a importância desses termos, é justamente para a gente ter a organização textual, a formação desse texto com o objetivo bonitinho para não ficar desconexo, tá? Então, o texto nada mais é que isso. E aí, eu trouxe para vocês, para início de conversa, a professora já começa a aula trazendo um texto, pelo amor de Deus. Nas aulas anteriores, ela trazia lá no finalzinho e agora ela traz logo no início. Pois é, para entender texto literário e não literário, eu trouxe dois textos para vocês, porque a partir deles a gente vai compreender de forma muito clara a diferença entre ambos, tá bom? Vamos fazer a leitura e posteriormente eu abordo. O texto 1 é intitulado Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor e restos de sanduíches. Isso acaba proporcionando um frequente e lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Isso é uma da Veja, São Paulo. Texto 2, intitulado O Bicho, de Manuel Bandeira, que inclusive já falamos dele em aulas anteriores. Diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ao concluir a leitura, o que é que a gente percebe? Que os dois textos, eles tratam da mesma temática, que é acerca do lixo. Só que a abordagem dessa temática acontece de formas diferentes, tá? E a partir daí a gente vai conceituar direitinho. A primeira, a definição do texto literário. Os textos literários e não literários, eles apresentam diversas diferenças na forma, na linguagem, na significação e principalmente na finalidade comunicativa, tá? Já quando a gente fala, resumindo aqui, apesar de que eu vou trazer várias minúcias de como você identificar que um texto é literário ou não literário, resumindo é que o texto literário, ele tem a função de entreter o leitor, de despertar algum sentimento, alguma emoção, algo que aflore ali no leitor a partir da leitura, tá? Já o texto não literário, ele já terá a função primordial e principal de informar, trazer uma informação
direto ao ponto, linguagem clara, precisa e pronto, chegou lá. Principalmente a gente observa esse tipo de texto nas reportagens, nos textos aí de notícias em geral, jornalísticos, tá? Midiáticos, é comum que apareça o texto não literário. E aí eu trouxe aqui as principais características do texto literário, tá? Então, a primeira possui uma função estética, tendo como principal objetivo o entretenimento do leitor, que inclusive eu já citei anteriormente. Segunda característica importantíssima, recorre à função poética e emotiva da linguagem, visando criar expressividade e despertar sentimentos e emoções no leitor. Então, observa que eu coloquei aí para vocês um mapa mental aí bem resumidinho acerca das funções da linguagem. Se você ainda não assistiu nenhuma aula acerca das funções da linguagem, o que a gente fala? Que a língua ela tem uma função comunicativa. E essa função da linguagem, cada uma vai se ligar a um elemento da comunicação de acordo com o objetivo comunicativo. Lembrando que quando nós falamos de texto literário, a gente está falando aqui de um texto que tem por objetivo trazer algum entretenimento, despertar algum sentimento no leitor. Portanto, a gente tem a função poética e a função emotiva. A função poética, pessoal, resumindo assim, é aquela função em que eu tenho a língua, vamos lá, eu tenho a língua portuguesa, e aí eu exploro todos os recursos linguísticos e estéticos da língua portuguesa para produzir o meu texto e chegar ao meu objetivo principal, que é despertar um sentimento, uma emoção aí no meu leitor. Já a função emotiva são textos escritos em primeira pessoa, no eu e no nós. Atenção, hein? O nós não é terceira pessoa, é primeira pessoa. Lembra disso lá na redação, tá bom? Então, aí eu tenho a função emotiva, já que eu tô falando de mim, do eu. Então, é uma característica também que que apareça aí nesse tipo de texto, no texto literário, tá bom? Terceira, utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica, gerando uma multiplicidade de interpretações. Primeiro, vamos por partes. O que é uma linguagem conotativa? A gente tem na língua portuguesa o que a gente chama de linguagem conotativa e denotativa. Essa linguagem conotativa e denotativa, ela se relaciona de acordo com o significado da palavra. Então, na linguagem denotativa, eu tenho aí o real, uma palavra que eu pesquiso lá no dicionário. Vamos lá, o leão fugiu da jaula. Observa aí que eu me refiro ao animal. Então, eu tenho uma linguagem denotativa, no seu sentido real, literal. Mas, por exemplo, se eu pego essa frase, e a palavra leão aí, e coloco em um outro contexto, ela terá outro significado. Por exemplo, estou com uma fome de leão. Observa que eu não me refiro aí ao animal em si. Eu quero dizer que eu estou com muita fome. E não que eu sou aí de fato um leão, não relacionado ao animal, mas o fato de que ele come bastante, tá? Então é essa aí a principal diferença de conotação e denotação. E já que o texto literário tem esse objetivo de despertar diversas interpretações, polissemias, múltiplos significados, usa-se muito a conotação, vários sentidos. Então, vai ficar de forma muito subjetiva, cada um vai interpretar de uma forma, alguns vão entender de cara, outros não, tá? Então, é muito comum que a gente observe isso no texto literário. 4. Há uma reflexão sobre a realidade que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Então, aí eu estou lá assistindo ou lendo um texto, uma obra clássica, bonitinha, e a partir daquela leitura eu tenho algum sentimento, alguma emoção, e aí eu relaciono algumas características ali do protagonista comigo, eu começo a refletir a minha realidade, a minha verdade. Então, essa é uma das vertentes, inclusive, um dos objetivos aí da literatura, tá bom?
E a quinta característica utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos, apresentando simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Figuras de linguagem lembram principais: hipérbole, metáfora, comparação, então que mexem ou que trazem justamente essa conceituação de conotação. Agora vamos para o texto não literário. Mas antes disso, eu trouxe para vocês, resumidinho aqui, um mapa conceitual, tá? Rapidão. Só para trazer de novo aqui tudo que a gente falou aqui. Objetivo principal, emocionar e sensibilizar. A gente tem a linguagem poética e conotativa. Essa linguagem poética eu tenho uma ficção ou uma recriação da realidade, e aí eu aproveito para abrir um parênteses, um breve comentário acerca dessa recriação da realidade. Quando a gente fala do texto literário, não, perdão pessoal, quando nós falamos do texto não literário, eu tenho a realidade somente traduzida, tá? O que seria essa realidade somente traduzida? Aconteceu, eu escrevo exatamente como aconteceu no papel. Já o texto literário, aí sim, eu tenho uma recriação da realidade. Eu tenho algo ali e a partir dali eu produzo o meu texto, não necessariamente seguindo a regra de realidade. Eu posso adicionar pitadas de fantasia, de ficção na minha produção, tá, pessoal? E aí eu tenho uma linguagem ambígua também para a gente fechar. E agora, focando no meu texto não literário, a gente tem aí a primeira característica. Possui uma função utilitária e referencial. Essa função utilitária tem a ver com utilidade. Então, meu foco é trazer a informação, tá? Fornecer uma informação, é o meu principal objetivo. Segunda característica, utiliza uma linguagem denotativa e clara, criando objetividade na transmissão da informação. E aí eu coloquei aí para vocês essa imagem logo abaixo de denotação e conotação do coração. E esse famoso gesto que nós costumamos fazer aí de coração não é de fato o coração do órgão humano, tem um outro sentido, não o sentido primordial, anatômico do coração, não é, pessoal? Então, no texto não literário, lembra, a gente tem o foco na informação, então eu não posso gerar duplicidade de sentido, duplas interpretações, eu tenho que ir direto ao foco. Portanto, uma linguagem denotativa, claro. 3. Relata fatos de forma impessoal e imparcial, não havendo opiniões e juízos de valor sobre o conteúdo do texto. E a quarta característica, não utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos que possam prejudicar a compreensão do conteúdo do texto. E aí essa característica eu acredito que complementa lá a segunda característica da denotação. Então, uma linguagem clara e objetiva, e eu não uso figuras de linguagem para não gerar essa ambiguidade, essa duplicidade de sentido. E aí, no resumo, eu tenho para vocês as principais características abordadas até aqui. Então, a minha ênfase é no conteúdo, tá? Eu uso uma linguagem denotativa, uma realidade apenas traduzida. Onde eu observo esse tipo de texto, professora? Notícias, reportagens, tá? No geral, a gente observa. Uma linguagem objetiva, que tem como principal objetivo informar ou explicar algo. Tá gostando da aula até aqui? Então fica com a gente que agora a gente vai ter um exercício acerca dessas informações, tá? Mais texto? Sim, infelizmente nós estamos falando de literatura, com certeza teremos mais texto e você tem que começar a se acostumar, tá? Então eu trouxe para vocês uma atividade de 2 textos. Olha só, o texto 1 é intitulado O Açúcar. Diz assim: o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que não dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio.
e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. E aí é do Ferreira Goulart. Vamos ao nosso segundo texto. A cana-de-açúcar. Esse é o título. Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a zona da Mata Nordestina, onde os férteis solos de Massapé, além da menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a cana serve também para a produção de álcool, importante nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível. Isso aí é comentário sobre o texto O Açúcar e a Cana-de-Açúcar, tá? Vamos lá à nossa questão. Vamos lá! Para que um texto seja literário, o que é necessário? Basta somente a correção gramatical, isto é, a expressão verbal segundo as leis lógicas ou naturais. Letra B. Deve prescindir daquilo que não tenha correspondência na realidade palpável e externa. Letra C. Deve fugir do inexato, daquilo que confunda a capacidade de compreensão do leitor. Letra D. Deve assemelhar-se a uma ação de desnudamento. O escritor revela, ao escrever, ele revela o mundo e, em especial, o homem e os outros homens. E letra E ou E, como você preferir pronunciar, deve revelar diretamente as coisas do mundo, sentimentos, ideias e emoções. Portanto, nós temos aí a nossa alternativa assertiva correta, letra D. Deve assemelhar-se a uma ação de desnudamento. O escritor revela ao escrever, ou ele revela ao mundo, e em especial o homem, e os outros homens, tá? Então, quando nós falamos de texto literário, novamente recapitulando, nós falamos de um texto que tem como principal objetivo despertar algum sentimento nesse leitor. Qual sentimento não vai ser? Não faço ideia, porque ele é subjetivo. De repente eu leio um texto e tem uma certa emoção ali e você... Não faz sentido. Como você pensou isso? Como você acredita que é dessa forma? Eu penso de forma diferente. É tanto que, quando nós falamos de texto literário, pessoal, não existe, por exemplo, uma única linha de interpretação, uma única linha de entendimento, tá? Justamente por ter essas características de multiplicidade de sentido e outras questões, é que a gente tem o texto literário como parte principal aí na formação do povo, tá? Na formação identitária, na organização da literatura no geral. Então, quando você for questionado acerca do texto literário e não literário, lembra dessas informações que com certeza você vai se dar bem, se até agora você está aí meio às escuras, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, você pode entrar na nossa plataforma EduqueAcre, tá? Entra lá, revê o vídeo, pausa, anota, faz esse mapa que tá bonitão aí, copia, tá? Qualquer dúvida, nós estamos por aqui. Até mais!